Muito bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. O Senhor vai falar ao nosso coração hoje através da Bíblia, através da sua palavra. E que bom, estamos avançando, indo para a reta final da leitura da Bíblia este ano. Olha só que bênção, hein? Louvado seja o nosso Deus. Bem, gente, hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 22 até Jeremias 23, 20. Depois nós vamos começar a carta do apóstolo Paulo aos 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 até 1:12. Depois nós iremos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo 83, versículo 1 até 83, 18. E depois vamos ler Provérbios capítulo 25, versículo 11 até 25, 14. Hoje é dia 13 de outubro. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração, e que seja uma bênção essa leitura. Eu também peço ao Senhor agora que Ele abençoe, que as demais pessoas que vão ouvir essa leitura, nós vamos compartilhar, que elas também sejam abençoadas, assim como nós seremos. Amém? Em nome de Jesus. Jeremias 22, 1 diz assim, vamos continuar aqui nessa saga de Jeremias diante do Senhor. O Senhor me disse, vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas, se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. E foi isso que aconteceu. Versículo 6. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Versículo 8. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu essa grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá sua terra natal. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta? Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei.
Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado, e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você também, ou você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade, derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará: que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão: que tristeza, nosso Senhor morreu, que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã, procure-os nas regiões a oeste do rio e veja, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude, nunca me obedece. Agora, o vento levará para longe seus aliados, todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-los, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado, jogado fora? Porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira. Ó terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz os... Perdão, gente. Versículo 30. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi, para reinar em Judá. Capítulo 23, versículo 1. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem de meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram, contudo reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, um da linhagem do rei Davi. Ele está falando de Jesus aqui, ó. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra, e este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo,
e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo da terra do Egito. Em vez disso, dirão: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e das nações onde os havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Versículo 10. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição, a terra está de luto, os pastos dos desertos secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão. Pois trarei calamidade sobre eles e no tempo determinado para seu castigo. Pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para o seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores, cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura, e lhes darei veneno para beber, pois foi por sua causa, por causa dos profetas de Jerusalém, que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor, vivem repetindo aos que desprezam minha palavra: o Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e desobedeceu e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Vamos agora ao Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos começar essa carta. Diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição
aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado entre vocês, e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 83. Vamos lá, vamos ler os versículos. Volte ao Antigo Testamento, Salmo 83. Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não fiques em silêncio. Não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Senhor. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminaremos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti. Os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os gebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístias e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como tratastes Sísera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeíbe, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, pois disseram: vamos nos apossar das passagens ou das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com tua tempestade, enche-os de medo com teu vendaval, faz-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, Supremo de toda a terra. Aleluia, hein? Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz assim: o conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir a crítica construtiva, a crítica construtiva é como um brinco de ouro ou joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito de seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuvas. Misericórdia, hein? Gente querida,
esta é a palavra do nosso Deus para esse dia. E eu peço agora ao Espírito Santo que essa palavra seja levada ao seu coração e que ela produza aí o efeito necessário para que você tenha um dia abençoado e que ela transforme o seu caráter, a sua forma de ver, a sua forma de viver e que você seja abençoado nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, seu joinha, se inscreva aqui embaixo se ainda não é inscrito. Vamos seguir?